Olá, muito boa noite para você que está junto conosco aqui no nosso Bela Cast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. É muito bom a gente estar aqui junto através do YouTube, na internet, nesse canal que você já pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa para você. E, claro, todas as sextas a gente está aqui trazendo mais conteúdo bacana aqui no nosso A Bela Cast. E hoje a gente vai entrevistar a profissional de educação física, Lígia Rízia. Ela que é bombada, viu? Nas redes sociais, inclusive. Tem aí também vários fãs, seguidores. Lígia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Passando aqui para o público um pouco da minha profissão e também um pouco sobre mim, né? Porque além da gente mostrar o nosso profissional, a gente acaba mostrando também a parte pessoal, porque o nosso profissional ele é feito a partir do pessoal É também. verdade. Então já vou começar perguntando a você por que que você escolheu a educação física para a sua vida. A educação física veio um pouco depois, né? Porque de antemão eu queria fazer direito, uma coisa assim bem Nossa, distante. eu achei similar. É, não tem. Educação física com direito. Isso, aí teve até, eu sou daquela que, tipo, a mãe é a Ah, profissão que, ai, minha compreendo, filha, você vai fazer isso, não dá certo, não sei o compreendo, quê. amiga. Somos duas. Lá em casa foi desse jeito também. Pronto, aí ficou por isso. Sempre fui uma menina de esportes, né? Eu sou bem arranhada, bem cicatrizada, Oh, meu Deus. em relação a isso. Meu rosto já demonstra algumas cicatrizes da minha infância e Aqui não dá para adolescência. perceber muito, não. Gosto. Pronto. Aí, eu disse, não, acredito que a educação física se encaixe, mas não era assim. Eu vou fazer a educação física porque eu sei que a educação física é pra mim. Eu tirei pela essa ideologia de esporte, que eu sempre fui de esportes. Aí Hum, entrei na faculdade de educação mas sua mãe física. queria que você fizesse direito. Não, minha mãe é daquela que a profissão que é boa é enfermagem, é médica. É, Ah, essa é boa também. sim, uma profissão excelente, mas só que tinha aquela mente, minha filha, você tem que ser médica, você tem que ser enfermeira, Oh, é tudo Jesus. muito bonito, que É, essas coisas, né? entendi. Eu estava, e inclusive, né, eu me matriculei num curso técnico agora de Mas enfermagem. agora tem um pouco a ver, porque É, também, porque né? educação física antes não era da área da saúde, e Hum, agora ela foi reconhecida como área da saúde. então, e É, é mesmo, porque assim, a gente tem muitas dúvidas, inclusive a gente estava falando aqui em off, que a gente tem até a nomenclatura que a gente fala muitas vezes erradamente, porque não é para chamar educador físico, professor de educação física, é profissional de educação isso, porque física. é uma profissão, né? A gente Exatamente. não educa o físico, não educa o corpo, né? A gente tem um profissional no qual tem um segmento em relação ao objetivo do que você quer no seu bem-estar, saúde, no dia a dia, se é uma doença, se é só estética em relação a isso. Então, você vai atrás de quê? De um profissional, não de um educador. Entendi. Então não erremos mais, por favor. Profissional de educação física. Tá, Exatamente. profissional de educação física. Não é certo, João Paulo? João Paulo, É, João Paulo JP. Alô, deu, JP e Areia Branca? deu um puxão de orelha aqui em mim. Bom, e Sim. aí, Lígia, a gente tem essa questão do exercício físico, né? Da educação física que a gente começa desde a escola e depois tenta, né, muitas vezes trazer para a vida. E estar fazendo exercícios físicos depende muito de muitas conjunturas, né? De Isso. avaliações e tudo. E aí eu pergunto a você, o que é realmente o exercício físico? Pronto, tem umas diferenças, né? Exercício físico e atividade Olha física. aí, vamos saber então. É, pronto. Tudo aquilo que a gente tá se locomovendo no dia, se você pega seu dog, vai fazer um passeio com ele no parque, Arrumar a vai casa. arrumar a casa, já é um gasto calórico que você tá tendo no dia a dia. Ótimo. Vai ao supermercado, Oi. ó, já é também outro gasto. Isso são exercícios físicos. Agora, atividade física é tudo aquilo que você otimiza, né? Uhum. Que já entra a questão de academias, uma corrida, um pedal, uma caminhada específica para aquilo que você está tendo em meta, um objetivo, uma Hum, aula de dança, um funcional.
são aquelas atividades otimizadas, um objetivo aquilo ali. Aí tem a diferença de exercício físico e atividade física em relação a isso. Exercício físico a gente tá fazendo diariamente, até esse contato aqui que a gente tá tendo, se locomovendo, mexendo os braços, tomando um copo, já tem um gasto calórico, nem que seja o mínimo, é um exercício físico. Agora, a atividade, sim, é tudo aquilo que você otimiza em relação, tipo, se você quer fazer uma musculação, vamos otimizar em questão de um treino personalizado. Vai fazer um funcional, vai priorizar aquilo ali também. Aí tem esses fatores aqui. Entendi. Então, eu estou fazendo só exercício físico. Estou precisando de uma atividade física muito específica, né? Para poder fazer aí os ganhos e tal, tudo mais e tudo. E você que quer saber mais, né? Não só sobre esse conteúdo, mas sobre outros conteúdos, se inscreve no nosso canal, a Bela Cash, aqui no YouTube, tá? Deixa sua curtida, seu comentário. Também compartilhe o nosso conteúdo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal e que você pode aí colocar pra frente. A gente vai produzir mais e mais e mais pra você. E quem já gosta de estar no Instagram vendo todas as novidades, @abelaclínica, tá bom? Você vai lá e deixa também as suas curtidas, né? Dá aquela olhada nos nossos stories para saber aí mais sobre as nossas profissionais e os nossos serviços, a Bela Clínica. Hoje a gente está conversando com a Lígia Rízia, ela que é profissional de educação física, Isso. é personal também. Sou personal trainer. Pois é, e a gente vai falar muito sobre isso também, porque é uma função do profissional da educação física. Isso. Porque o pessoal, assim, num geral, tipo, profissional de educação física é personal trainer. Personal trainer, ele engloba tudo que está dentro da área de educação física. Personal trainer não é aquele que está atuando dentro de academia, não. Personal trainer, ele é o próprio educador físico, que não é educador físico, que você já aprendeu, me corrija. Sim, é profissional de educação física. Isso, aí, ó, ela botando aqui já em prática o que aprendeu. Não é? Porque personal trainer, ele é instrutor, porque dentro da academia ele tanto tem a questão do instrutor, como tem a questão do personal, né? Que já Sim. divide o particular com aquele que presta serviço para a academia. Ele é um professor de dança, ele é um professor de funcional, ele é um professor de natação, ele é todo o contexto da educação física, todo o profissional em si, ele é um personal trainer. E aquele professor que atua nas escolas, eu posso dizer que ele é um educador físico? Não. Também ele é um profissional da área. Profissional. Quando a gente faz antes, bem antes, a educação física, ela se constituía por educação física plena, né? Não tinha uma divisão. Você era educador físico pleno, então você tanto atuava em academias, como em clubes, em escolas no geral. Já hoje, com o decorrer do tempo, né, teve uma leizinha que ela dividiu. Quando você está estudando, você vai dizer o que é que você vai querer ser. Se é o lado bacharelado ou se vai fazer a licenciatura. Porque tem a divisão, tem o que pode e tem o que não pode. Eu, por exemplo, eu sou bacharel. Eu não posso ir para uma sala de aula, Entendi. dentro da sala de aula, mas eu posso ir fora da sala de aula. No caso, nos ginásios, né? Na escola, fora daquele ambiente A da prática, sala. Sim, a da prática, prática né? você pode. Os esportes, pronto, as modalidades. Um futsal, uma natação, uma aula de vôlei, recreação, né? Que começa já lá de criancinha, do primeiro Sim. berçário, essas coisas. O bacharelado pode. Já o licenciado, ele vai poder sala de aula, aí já não pode fazer a parte do lazer. Entendi. Tem essas diferenças. E do mesma forma também, Uhum. o licenciado, ele não pode estar atuando dentro de academias, porque já tem as matérias no qual a gente revê que não tem a parte da licenciatura, tem a parte do bacharelado, que é o treino personalizado, que é uma coisa que eu acredito que muita gente não saiba, que não é musculação. Pois é, tem essa questão assim, porque muitas vezes, né, a maioria das vezes a gente escuta, principalmente de médicos, que quando a gente tem que fazer alguma atividade física, ele indica logo a musculação, porque vai ali lhe dar uma resistência, né, vai melhorar a sua musculatura para sustentar melhor o seu corpo e tal, tudo mais e tudo. Mas nem todo mundo gosta de fazer musculação ou está apto a fazer musculação. Exato. A musculação ela foi feita para todos, mas nem todos foi feito para a musculação. Olha aí. É. Vamos lá, ó, vocês vão anotando aí os cortes, viu? Petrúquio, anotando aí. Porque ela é um treinamento personalizado, por isso que tem a questão de todo um profissional por trás.
gente que entra na musculação, por exemplo, por estética e Sim, outros por saúde, né? sim. Como eu que eu já atuo nessa parte de academia, né? Tem toda aquela questão dos adolescentes que tá nessa flor da idade, se descobrindo, que as meninas magrinhas e os meninos também querem botar corpo, né? Aí vai o quê? Mãe, eu quero ir pra academia. Tem crianças que chegam lá na academia com 13 anos de idade, perguntando, eu posso treinar? Gente, não é assim, né? Não vamos banalizar, porque tem toda uma postura, todo um desempenho. Não é porque tem muita gente também tem essa questão, não é porque musculação perde o crescimento. Não, tira isso da mente, que na musculação ela não perde o crescimento. Mas, porém, tem todo um cuidado. Passa pelo médico, faz um exame, vê se tem algum tipo de patologia. Porque hoje em dia também tem a questão de coluna. Não Sim. importa se você tem 10 ou se você tem 50 anos, a coluna hoje ela afeta no geral. E essa parte da adolescência principalmente, que vive muito em celular, Hum, televisão, computador, todo nesse tempo aqui, toda curvatura. Vamos ver se tem pelo menos um desvio na coluna, uma né? escoliose. Não é só chegar, botar na academia e começar a fazer exercício, não. É saber se pode fazer isso. Não importa se você tem 15 ou se você tem 13 anos, vamos saber se é correto para você. Se for, já fez toda uma prescrição, aí sim, pode entrar na musculação, começar a fazer seus treinos degradativamente, né? Por partes, toda a parte iniciante, um alongamento, fortalecimento. Não é chegar também nas máquinas, meter peso, porque isso lesiona. E um joelho e uma coluna lesionada nunca mais será ninguém. É Vai verdade. ficar sempre, é fisioterapia, é tratamento e nunca mais volta ao normal, infelizmente. Tem, fortalece, ok, mas depois, e aí, né? Tem que ter É. todo esse cuidado. Pois é, porque até porque vai ter que depois carregar o corpo musculoso. Aí vai estar Exatamente. lá com aquele peso, né? O É, peso nas aí pernas. é justamente essa questão, independente da profissão, independente daquilo que você venha a fazer, se é um profissional da educação física, nutrição, fisioterapeuta, vamos procurar um profissional, porque é o profissional que estudou, ele sabe realmente o que é viável para você ou não, e não tem essa questão de querer ter pressa, né? Não, mulher, a gente tem. Gente que quer entrar na academia, no outro dia já tá linda, maravilhosa, gostosa, toda Mas organizada, não pode, porque até a questão de um caso cirúrgico, você né? tem até um tratamento, uma recuperação, né? Não, eu digo assim, brincando, minha gente, mas a verdade é essa, né? A gente sabe que quando a gente entra na academia, principalmente quem é sedentário, já quer sair, né? Já se sente já mais plena, vamos dizer assim, no primeiro dia que vai para academia. Mas só que é um processo. A gente sabe que tem que ter esse processo. É um processo às vezes muito lento, dependendo do organismo, né? Assim? É, porque a questão do biotipo, né? Sim. O biotipo de cada um. Não é o meu treino, que você vai ser também o mesmo treino, não. A gente vai ver questão de o biotipo de cada um, se vai dar certo essa sequência aqui, e ou então se vai dar certo essa outra sequência. É tanto que as primeiras semanas é tudo uma adaptação. Mas assim, ó, com 15 dias você já começa a ver diferença. Mulher, eu já vejo no mesmo dia. Eu Sua acho muito memória massa. muscular é excelente. Com 15 dias você já começa a ver diferença, Ver. já começa a dormir É melhor. verdade. Com 30 dias você já começa a ver diferença no seu corpo. Se sentindo um É, atleta. se sentindo assim, ó, sensacional. Com 60 dias, ó, o short já não passa nas pernas, mas a cintura tá Adoro, folgada. adoro. Então, aí é para esse aqui, não, é só constância, ó, a tal da constância é a que funciona. Essa história de fazer atividade física, viu, meu povo? Não é exercício físico, é atividade física. 3 vezes por semana. Funciona para todo mundo ou não? Pronto, tem casos e casos, né? A OMS, né, a Organização da Saúde, tem uma pesquisa, um estudo que comprova que aquelas pessoas que já se consideram sedentárias, Hum, não é seu caso, colega, não, hum, jamais, para com isso. eu quero não ser mais sedentária, amiga. Eu estou tentando, né? Ô Que as negócio pessoas que babado. consideram sedentária, elas podem sim começar a dar início Hum, à prática de atividade física 3 vezes por semana, de 30 a 50 minutos, até não pode porque ser menos, começar com menos, por exemplo, 15 minutos na primeira semana.
15 minutos não é nem suficiente, né? Mas só para despertar. Mas não dá, a gente, ó, é uma coisa que vai levando. Quando você menos percebe, você já bateu meia hora. Porque tem toda aquela conversa com o profissional, a apresentação dos aparelhos, o modo de usar a esteira. Sim. Não, fica aqui 5 minutos, vamos fazer aqui essa repetição 3 de 10, agora vamos para essa outra aqui que a gente faz mais 3 de 12. Aí vai levando, né? Entendi. Aí vai passando. Fiz 2 exercícios, morri. Mas dentro desses 2 exercícios que você morreu, já foi embora 20 Ó, que minutos. beleza. Aí tem uma caminhada que a gente pode colocar fora. O cardio, né? O cardio, que todo mundo gosta de um cardio Né? aqui, o gasto Aquele, calórico. aquele suor assim na roupa, achando que tá massa. Lembrando que quanto mais você tá suando, você não está perdendo, você Oh, tá meu- só se Oh, desidratando. meu pai. Porque o pessoal tem essa mente, vixe, eu tô queimado, olha aqui, Olha eu tô aí, mais um mito pingando. quebrado. Eu tô pingando, eu perdi muita gordura. Não, você está desidratando, é diferente. Não, porque se saísse a gordura no suor, amiga, aqui em Mossoró era todo mundo magro. Exatamente, Muito que a magro. gente é um forninho, né? É, Aí, sim, voltando, né, pra pergunta. sim. Aí, de 3 vezes por semana, de 30 a 50 minutos, sim, já é Mas já suficiente. vale. Com certeza, já vale. Estudos comprovam, viu? Já vale. Estudos comprovando, nem tem erro. Estudos Ótimo. comprovam que de 3 vezes na semana, aquelas pessoas que se consideram sedentárias, Certo. se consideram sedentárias, aí Aí as quanto demais... tempo a gente tem que fazer durante a semana, por exemplo, para começar a obter? Benefícios. Pronto, vai de acordo de cada um. Tem pessoas que dentro de 7 dias ela já está apta, mas já tem aquelas que levam de 15 a 30 dias para se adaptar, ainda mais principalmente por horários. Sim. Por horários. A gente não pode fazer assim, por exemplo, hoje eu fiz de manhã, amanhã eu só tenho tempo de tarde. Aí no outro dia eu só tenho tempo à noite. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, porque a Ótimo. gente vai se adaptando o que a gente pode. A gente só não pode deixar de fazer. Entendi. Esse é o certo. Vou contar um exemplo de alunas que eu tenho. Sim. Todo dia eu me acordo de 4h30 da manhã. Glória a Deus. Amém. Porque as olheiras, aqui não vê. Não, aqui não dá pra ver. Aqui a gente fica a Bela. A Bela. A Bela do lado direito e a Bela do lado esquerdo. É assim, amiga. Eu tenho turmas que eu começo de 5 horas da manhã, né? Aí tá com 2 Você semanas. dorme que horas? Eu durmo de 11, 12 horas. Eu durmo Uau. pouco, isso é verdade. É, Eu você poderia é dormir. guerreira, Eu amiga. tenho que dormir mais, né? Mas assim, por enquanto ainda não permite, né? Quem sabe assim, quando eu estiver bem rica, Amém. Que não demore. manda. Faz 2 semanas que começou 2 alunas novas comigo, de 5 horas da manhã. É uma vontade mesmo de É. conseguir. Aí ontem a gente tava conversando, né? Aí ela foi e comentou assim: eu quero entender a pessoa que falou que começar a atividade física de manhã, a gente passa o dia ativo. Mas faça mesmo. Porque eu ainda não me acostumei. Aí já a irmã Normal. dela, que começou junto com ela, a irmã dela tá super ligada, já tá no gás, ainda não faltou, ela já começou a faltar. Você já sabe quem é, viu, Dani? Aí já começou a faltar. Ó, aí já é a questão, literalmente, de cada um do biotipo. Ela ainda vai se acostumar? Vai. Se ela persistir, claro, ela não desistir. A irmã dela já tá nesse hábito. Ela disse que quando dá a hora, não precisa mais nem do O despertador. relógio já. É, Relógio biológico. já tá ali, bem espertinha. Porque não é porque você consegue acordar de 5 horas da manhã e treinar e passar o dia ligada que eu vou conseguir, não. Vai de cada um. Já tenho outras alunas que só se adaptam de jeito, maneira, na parte da tarde. Eu seria uma amiga. Já, se a- Tarde e noite. já vai na parte da tarde porque elas não têm rendimento pela manhã. E é uma coisa assim que eu acredito que já tem estudos, né, feitos a respeito disso, e assim, que tem pessoas que têm um relógio biológico taciturno, né? Aquela pessoa que realmente só funciona melhor tarde e noite, Tarde e noite. e aquela pessoa que é matutina, ela só funciona melhor pela manhã. Eu provavelmente seria taciturna, porque eu só funciono melhor de tarde para de noite, né? E assim, isso às vezes também, muitas vezes, eu sofri muito na escola. Porque tinha que acordar, né? 5 horas da manhã, para de 5h30, 6 horas, estar na escola fazendo aquela atividade física e eu não entendia. E é uma coisa que não é, porque você tem que acordar cedo para praticar atividade física. Não, é uma coisa que já começa, ó, desde lá da infância. Pois é, mas
tinha que ser só aquele horário, minha gente. Só 5 horas da manhã, não podia ser um horário, né, Foi diferenciado. escola, depois de escola, veio trabalho, veio responsabilidade de casa, É, e é uma coisa que já é repentina, vem lá de trás, não é porque você tem que acordar para fazer atividade, porque é ruim fazer atividade de manhã cedo, não, não é. É toda a sua adaptação, é toda uma mas aí vai trajetória. muito no seu horário. E aí entra a questão da avaliação que Lígia estava falando aqui. Você personalizar a sua condição, né, de horários, de tudo, para você fazer uma atividade física que lhe traga realmente benefícios, benefícios psicológicos, É, inclusive, porque também tem isso, né? Esse dano que você tem é. que organizar Você ali. tem que ver o que vai lhe encaixar no seu dia Exato. a dia e também o que vai lhe dar prazer. Porque não adianta fazer também só na obrigação e no ódio, porque É, no aquela ódio. história da força do ódio, Eu, não, eu, primeiro que a gente não deve sentir ódio. E não. segundo, para fazer na força do ódio, eu não ia fazer nunca na vida. Exatamente, porque aquela história da força do ódio, você não tem prazer, você não tem rendimento. Não, não pega Então, ocitocina, dopamina, nada. É só o ódio é ali, não só o dá ódio, é só certo. fervendo mesmo. Então, procure aquela que lhe dá prazer, aquilo que você acha que vai lhe trazer benefício, encaixe no seu dia a dia. Não dá certo de tarde, não, mas agora de noite eu vou, nem que eu faça meia hora, 20 minutos, mas vá e faça. Porque se você quer chegar na terceira idade com massa muscular, você tem que fazer lá de Pois trás. é, que é uma coisa que a gente não lembra, Lígia. Não, Porque a gente, assim, o povo, não, porque tá velho, não sei não. o quê. Não, minha gente, se não morrer novo, como diz minha mãe, se não morrer novo, velho vai ficar. É. E é bom Então, que fique velho. pois é. Então, eu digo isso assim com muita propriedade, porque quando eu falo nisso, eu me lembro dos meus amigos, né, que ficaram para trás, que morreram realmente e que não tiveram a oportunidade de chegar à idade que a gente, né, vai chegando mais na frente, mais na frente. E o corpo, ele precisa estar simplesmente em sintonia com a mente. A gente conversou, inclusive, isso aqui com o doutor Hernando, que é psiquiatra, e com a psicóloga Stefânia Barros, porque é uma coisa que muitas vezes a gente desassocia o corpo da mente. E é o contrário. É para a gente associar e associar muito. E a Lígia, como profissional de educação física, ela está aqui para fazer também esse alerta. Essa questão da idade, né? Que você se preparar para a sua velhice. É. Ó, os idosos, né? Por exemplo, a gente chegando agora como é? Na terceira idade, né? Tem essa questão que eles se sentem muito limitados. Sim, É. Então, a gente deve sim orgulhar eles que eles podem, incentivar que eles podem, porque tem toda aquela história que não pôde fazer atividade física sim, e necessita, porque tá com alguma sequela em questão de lesões, de um infarto, tá com alguma osteoporose, tá com alguma escoliose, hérnia de disco hoje que parece que tá assim, dando de presente a cada um, que eu vejo casos assim que eu fico horrorizada. E eles têm que se sentir independente em relação à atividade física, porque tem muito idoso hoje que é super ativo, vai para supermercado e traz suas próprias compras na sacola. Quando ele está trazendo aquelas compras na sacola, eles estão trabalhando a sua parte inferior e também sua parte superior. Porque eles estão fazendo um certo levantamento de peso, sim, eles estão fazendo um agachamento, eles estão fazendo uma passada, eles estão fazendo até a questão de um aeróbico, um abdominal e nem sabe, questão de postura. E eles fazendo atividade física, eles vão ter uma resistência melhor. Os ossos vão ficar mais fortalecidos, vai ganhar massa muscular, que é coisa que a gente necessita, que não é nem tanto a questão de academia em si, mas é a prática no geral de atividade física que ela nos traz em relação a isso. E eles têm a obrigação de fazer. Os sim. mais novos têm que incentivar a isso, né? Entendi. Porque o benefício é excelente. O cardio, a vascularização, a questão sanguínea melhora muito. Olha, eu tenho um caso lá que é o senhor Ataíde. O senhor Ataíde, ele é portador de câncer. Ele tem quantos anos? O senhor Ataíde tem 78 anos. A coisa mais linda que tem. Oh. Foi, o senhor Ataíde entrou na academia. O senhor Ataíde não andava nem direito. Ah, Era. O
Chataído hoje ele pega aqui, ó, e nas barrinhas, Eita. agacha sozinho, a coisa mais linda que existe. Ele sobe sozinho na esteira, ele tá super ativo. A imunidade de Chataí tá melhor do que um adolescente. Coisa boa. Era uma coisa que poderia prevenir? Sim, que ele Sim. poderia ter chegado antes, ele poderia ter tido uma prática bem mais antes, e ele não poderia ter passado tanto por esse processo. Claro, sim, que ele vai e deve continuar a atividade física, mas poderia ter sido mais fácil para ele. Entendi. A questão da adaptação, porque ele entrou na academia agora. Com 77, vamos dizer assim. E nunca nem tinha feito nada. Poderia ter sido mais fácil para ele. Algumas sequelas que ele tem hoje, ele poderia não ter. Ele poderia ter ossos mais fortalecidos, né? Porque agora ele tá tendo essa questão de fortalecimento, que é muito importante. Nossas articulações, por exemplo, joelho, cotovelo, ombros, tornozelo, coisas que a gente... Lombar. A nossa famosa lombar, que é a do aqui nas costas, é que eu tô uma velha. Não, de jeito nenhum, velho não é pra sentir dor. Os velhos já é pra estar vindo carregando toda a bagagem, Né, pra quando não? chegar nessa idade tá chutinha, tá fortalecida, tá Olha, bonita. esses dias eu vi em algum perfil do Instagram, algumas senhoras, né, de 60, 80 anos, elas extremamente Bem organizadas, assim. saradona. Eu olhei assim, eu digo, mas rapaz, olha aí, Aline, é inspiração total, assim. A gente fica imaginando como é que elas fazem, né, para ter aquele corpo ali naquela idade e tudo. E você falando agora, a gente tem essa associação perfeita de você já começar bem mais cedo a cuidar desse corpo, a cuidar dessa mente, né, através do exercício da atividade física. O exercício também vai estar lá, mas Vai. a atividade física específica é muito importante. E quando é que a gente deve começar a fazer isso, Lígia? Cedo, cedo. Hoje tem a questão de algumas escolas, principalmente escolas públicas hoje, que estão tirando a educação física das Oh, escolas, né? Jesus. É. Não pode, meu povo. Não Não pode, deve. não deve. Porque é todo, como a gente falou aqui antes, é toda uma bagagem que a gente vem carregando, que quando a gente chega num certo ponto, a gente ainda tá lá, já tem um condicionamento bom, já tem uma resistência. Um exemplo, tem um tempinho que eu estou me preparando para uma corrida que vai ter agora, Mulher, eu sou doida domingo. pra correr. Mas a gente faz essa pauta daqui a pouco. Vai. Porque tá se preparando Tô para se essa corrida. preparando e essa semana teve vários acontecimentos comigo que eu fiquei bem triste, Oh, sabe? meu Deus. Eu dando aula segunda-feira, eu torci meu pé. Ai, Jesus. Na terça-feira eu tava atendendo uma aluna, a barra bateu aqui ó, no meu braço, tá aqui inchado. Eu tirei a tipoia hoje. Ai, meu pai. Aí eu treinei só uma vez essa semana. É uma maratona que tem daqui pra Tibau, que vai ser domingo agora. É, Eu não chego nem lá na BR, mulher. não estou dizendo que eu vou correr 44 quilômetros, não. Ô, Jesus. Mas, eu fico tirando onda comigo, mas um dia eu vou correr. Acho Aí, bonito aí quem o que eu corre. quero, o que eu tô querendo chegar, que essa semana que eu tô numa semana bem debilitada em questão dos meus treinos, em questão de alimentação, eu vou sofrer no domingo. Entendi. Vou sofrer em questão de resistência, em questão de condicionamento físico, só por causa de 2 treinos que eu faltei. E imagina uma pessoa que ela tem toda a sua vida, da infância, adolescência, a vida adulta, e começar a fazer só na parte idosa, não é bem mais difícil, não é bem mais Sim, complicado? sim. Por isso que quanto mais cedo você começar a fazer, melhor. Você já tem toda uma bagagem, já tem todo um condicionamento, toda uma resistência, já está preparado para Mas receber. aí, quem não consegue fazer isso nas tenras idades? Mas você diz, porque eu tenho que lembrar para o pessoal que tem que se inscrever aqui no nosso canal, por favor, a Bela Cast, para a gente poder, né, levar esse conteúdo para mais lugares, para mais pessoas, para que essas pessoas também fiquem aí mais informadas a respeito da saúde. Hoje a gente está conversando com a profissional de educação física, Lígia Rízia, ela que é também personal trainer e está aqui tirando algumas dúvidas para a gente, mostrando as quebras de alguns mitos, né, e verdades, também trazendo verdades aqui para a gente. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica até o final conosco, mas não esqueça de deixar o seu like. E você que pode aí também, né, tá no Instagram,
Dá lá, segue a gente também, a Bela Clínica, que a Bela Clínica fica ali próximo ao Partage Shopping Mossoró, lá na WHB. É uma clínica que você vai ter nutricionista, vai ter psicóloga, vai ter também outros serviços, em especial do Home Care, que faz aí atendimentos em casa. Olha que maravilha! Então, entre em contato conosco no @abelaclínica. Lígia, a gente tá já aí, né, com outras idades, tá? Não é criança mais, não é mais adolescente, tá na fase adulta e tá naquela correria da vida, mas quer fazer alguma atividade que precisa, né? Não só quer, mas como precisa fazer essa atividade física. Como é que a gente começa? É, a primeira coisa é realmente procurar um profissional ou fazer exames primeiro e em seguida pegar um profissional? Como é que faz? E tem alguns casos, né? Tem gente que já chega pra gente porque tá sentindo alguma coisa, tem uma diabetes, tem alguma lesão, Uhum. um fisioterapeuta ou um médico clínico mandou, porque tá com pressão lá em cima, tá com colesterol alto, que é muito comum Ou hoje em dia, né? Quando já chega assim, né, a gente já sabe exatamente como tratar, porque já tem todo o histórico médico. Mas, independente que não tenha, é bom que tenha. sim, Porque, como a gente falou, não se começa do nada. entendi. Começa com algum objetivo, e principalmente quando já tá na meia fase de idade. Mas aí alguém chega pra você e diz assim, Lígia, pelo amor de Deus, me diga qual é o exercício que eu tenho que fazer, a atividade que eu tenho que fazer, porque eu estou assim, obesa. Ou então eu estou assim, muito cansada, não consigo dormir, não consigo relaxar. Você tem como fazer? Já coloca um treino? Como é que Já funciona? eu pergunto, você gosta mais ou menos de quê? E a Você pessoa gosta não de gosta de dançar? nada. Não, vai gostar. Você gosta de dançar? Você gosta de correr? Você gosta da própria musculação? Gosta de um funcional? Gosta de um hitbox? Não sei se você conhece o hitbox. Conheço, Pronto, que eu também dou aula de gosto. hitbox, né? Adoro, mulher, você é multifuncional. Tem muitas pessoas que não gostam da musculação em si, que é uma coisa monótona, né? É, Questão de pegar peso todo dia e é. tal, e vai pro hitbox. Porque o hitbox tem a questão de ser mais animado. É todo tempo ali, é você na música, você tá agachando na música, você tá pulando na música, né? Uh, Isso já incentiva. funcional também O funciona. funcional também super funciona. Ele trabalha toda a sua musculatura, tanto superior como os inferiores, né? É o corpo todinho, do pé à cabeça. Queremos. Então, vamos aqui. Vamos gostar de quê? A gente vamos adaptar o futuro aluno para saber qual ele mais gosta, qual ele acha que vai se adaptar e vamos fazer experiências. Sim. Dentro de uma semaninha ele já sabe mais ou menos o que ele quer, se dá para continuar ou não. Aí a gente vai entrar naquela otimização, se for musculação, se for o próprio hitbox, se for Eu a posso dança. fazer exercícios físicos diferentes? Pode, Assim, eu pode. não fico pronto. Por exemplo, faz um dia musculação, outro dia faz, sei lá, dança. Pode. Inclusive, aí a gente tem academia hoje que oferece tanto a parte da musculação, né? Como parte de modalidades. Terminou a musculação, tá ali dentro da sala de dança, se jogando. Isso não tem problema nenhum. É só um gasto calórico a mais Entendi, que a pessoa tem em relação a isso. Não entendi. tem problema nenhum. Se joga, faça. Aí, se eu quiser fazer, por exemplo, um dia musculação, um dia natação, outro dia, sei lá, correr no meio da rua, pode também. Pode, só Tá que tudo você bom. tem que ter toda uma otimização, todo um controle. E Sim. principalmente se for corrida e musculação, né? Que Não, aí senão a pessoa fica só o palito de foto. e perde massa, né? Que não podemos perder massa, né? É, Que é os não nossos podemos perder músculos. mais, não. Você tem que saber o que é que você está fazendo. É exatamente onde entra a questão do profissional, né? Que ele vai lhe Hum, orientar. Se você hoje correu, por exemplo, aí é o que você vai fazer mais tarde. Ou você vai fazer superior. Ou então, se você fez inferior hoje à noite, não amanhã de corra. manhã que você vai correr, não é que você não corra, né? Mas você vai ter uma limitação a mais. Entendi. Eu que sou desse meio que corro e tem a questão da musculação, Hum, fica mais pesado entendi. o treino, né? Tem uma dificuldade maior. Aí tem que dividir. Tanto o treino da musculação como o treino da corrida. É diferente de uma dança. Que a dança lá, você tá se divertindo, né? Você tá se jogando, é um lazer. Tem o cansaço? Tem, claro que tem, porque você tá tendo todo um gasto calórico. Mas no outro dia você dormiu, ó, e tá zerada pra correr de 5 horas da manhã. Diferente da musculação que ela machuca, né? Sim, Machuca, né? O sim, sim. músculo em si. E você vai botar o pé na estrada pra correr. A questão do treino de panturrilha. Você vai fazer panturrilha um dia antes pra quando for no outro dia Deus correr me já, livre. Já foi com a minha doendo aí. já fica um pouquinho mais complicado. E aí, quem caminha em jejum?
é bom, é ruim, é todo mundo que pode, não é todo mundo que pode. Porque esse É negócio uma de polêmica, né? jejum e o tal do jejum intermitente. Gente, procura um profissional, procura um nutricionista. Não faça dietas loucas, dietas de youtuber, porque É, é complicado. Você não sabe bastante. exatamente o que você tem, você não sabe o que é que você vai sentir. E a gente precisa produzir, não precisa ter para poder produzir. Se Uhum. você não vai comer, se você não vai se alimentar, se você não vai tomar água, você vai produzir o quê? Pelo contrário, vai ter uma perca bem maior. Essa questão de jejum intermitente é muito complicado, é muito polêmico, né? Porque o pessoal tem sim essa questão do jejum, porque eu vou perder mais, eu vou ter uma quebra maior, mas não. Você, fazer dieta é comer, fazer dieta não é passar fome. Verdade. E quanto mais, e se você comer direitinho, se você tiver uma questão toda regradazinha, não tem pra onde correr. Porque você tá fazendo a dieta e tá tendo desgaste. Você tá tendo toda aquela cadeia. Tá entrando e tá saindo, tá entrando e tá saindo. Não tem essa que vai engordar, não. Pelo contrário. E principalmente quem faz dieta e musculação, esqueça a balança. Sim, é, porque quando você vai trocando, você vai às vezes ficando com o mesmo peso ou até mais Mas pesada, porque a gente vai porque vai criando o quê? criando Massa músculo. magra. É criando massa magra, tá ficando gostosa, as pernas tá Adoro. crescendo, o bumbum, Uh! o superior tá ali, estão se aparecendo. Então esqueça a balança, porque ó, o short aperta nas pernas, mas a cintura tá lá, tá folgada. O busto, por exemplo, né? Então pronto, ó, sem neurose de balança. É muito difícil, né? Você sabe que o povinho não, né? Quais são os melhores exercícios para perder os pneuzinhos? A gente tem aquele caminhão, minha Ei! filha. Ó, uma dica boa, porque assim, a questão da mulher, hoje já é um mito que já foi quebrado muito em questão de academias, a Hum, mulher não querer fazer superior. é, mulher. É porque tem, né, umas situações que eu acredito que a pessoa fica realmente com receio de fazer para não ficar um funil, né? Que fica aquele negócio, e aquele Mas negócio a embaixo. mulher em si, para ela ficar funil, é complicado, né? Porque a gente já tem essa estatura mediana, corpo de violão, quase, né? Assim, Quase, não. amiga. Mas Algumas. meninas, vamos treinar superiores. Por que devemos treinar superior? Ó, o superior, esses pneuzinhos que pronto, os culotezinho que fica aqui atrás, eles vão reduzir a questão aqui da parte da cintura. A cintura ela vai dar aquele aspecto que está mais fina, vai poder botar o cropped, o biquíni, vai poder usar blusinhas, regatas e vai estar com as costas ali, ó, como se tivesse lipada, Ele bonita. já falando assim, a gente pensa que é bem facinho, né? Só fazer uma atividade, pronto. Faça atividade e pronto. Não é, viu, meu povo? Tem que ter aí um conjunto, tem que ter a profissional de educação física, tem que ter a nutricionista, tem que ter É, também, muitas vezes, uma psicóloga, um psicólogo para isso, ajudar você, a todos nós, a né? entender em A relação entender a o corpo isso. também, a aceitar muitas vezes o corpo. Eu sempre comentei aqui que muitas vezes, pronto, mulheres que têm um porte grande como eu, elas nunca vão conseguir ser uma Barbie. Mesmo que queira, de todo o coração e faça todas as lipo, todas as coisas, não fica a Barbie. Porque a gente tem uma estrutura grande, uma coisa. Mas você já, como é que se diz? Aceitando o seu do biotipo, aceitando o seu tamanho e aceitando que você é assim, você consegue adaptar essa vontade de ficar magra, ficar toda, né, gostosona e tal, não sei o quê, com os profissionais, como a Lígia, que é profissional de educação física, que ela vai levar para você essa questão de deixar o seu biotipo ali organizado. E aí, amiga, a gente vem para a paixão nacional masculina, que é o bumbum. Esse, né, essa parte do corpo que é tão, enfim, ovacionada, né? Anitta que o diga. Como é que as mulheres fazem, né, para ter esse bumbum arredondado, maravilhoso, né, que toda pessoa quer estar lá passando nas calças, assim, ficando difícil de entrar e a cintura bem A- fininha, Agacha que cresce. agacha que cresce. Só, amiga, só o agachamento já ajuda bastante, Menina, agachamento é um dos principais exercícios, né? até para outras coisas, né? Até para outras coisas, com certeza, porque o agachamento em si, né, ele é tanto para a parte posterior, né, quanto a parte do quadríceps também, né, que é a nossa coxa. Falando assim no popular, tem gente que não sabe exatamente o nome científico.
Mas o bumbum, né? Porque temos biotipos que tem o bumbum mais menorzinhos e já tem Sim, aqueles que é demais. a genética caprichou assim sem pena, É né? verdade, amiga, foi injusta com algumas pessoas, mas vamos lá. Mas a prática, sim, da musculação em si, né? Do treino personalizado, ele dá uma avantajada no Uhum. popô, ele dá uma empinada, dá uma moldada, e não necessariamente ser a musculação, o próprio funcional, porque eu tenho exemplos disso, de Uhum. meninas do funcional, de meninas do hitbox, porque você tá fazendo treino, não tá com carga. Mas você está usando a sua própria musculatura, o seu próprio peso. Ali tá descendo, tá fazendo um sumô, tá fazendo um agachamento clássico Sumô é normal. difícil, amiga. Sumô Sumô é babado é também, babado. né? Você tá fazendo um terra, imagina. Nossa Você chega, sente Senhora. lá, O quê? subindo. Então, assim, caprichem. Caprichem, que é aquela a frase que é agacha que cresce, ela é verdadeira, ela não é E mito. ajuda, inclusive, na Na questão das lombar, costas, né? a lombar. E tem postura, né? Porque tem muita gente que se lesiona em academias e também em outras partes de modalidade por causa de postura. Por isso, mais uma vez, a importância do profissional estar ali acompanhando É, e organizando o seu treino, que não é com exercício físico, é de atividade de atividade física. física. E a gente vem lembrar também, Lígia, a questão do alongamento, que muitas vezes a gente não faz, outras vezes a gente faz, mas faz meia boca. E é importante fazer antes e depois, como é que funciona? Mobilidade. Mobilidade. Antes do treino, pratique a mobilidade. O que é mobilidade? É toda aquela prática de treinos que você faz livre, que lhe dá mobilidade para executar certo tipo de exercício. Tem a mobilidade de superior e tem as mobilidades de inferior. Mobilidade, ela lhe dá como se desse elasticidade para o seu corpo, porque você chegou ali na academia, chegou ali no funcional, chegou na natação, bufo dentro da piscina, não. Você vai lá fazer a mobilidade do braço, da perna, assim como lá na academia em si. Você vai dar, tipo, falando no popular, dar aquela esticada na musculatura. Cheguei, tô aqui, ó, vim treinar, bora, se acorde. Se estique aí, é a mobilidade, E ela é. depois? Aí depois sim tem a questão do alongamento, você se senta lá, faz uma borboletinha, fecha. Todos os dois são primordial. Antes, não, antes, né, a mobilidade, treino durante e o alongamento depois. A gente precisa, meu povo, de uma profissional de educação física na vida, porque para fazer esse negócio aí é babado. E lembrar que você pode seguir a gente no Instagram, @belaclínica, que lá você vai ver tanto os nossos conteúdos, como também os contatos, para que você saiba quais são os serviços e os profissionais que estão disponíveis para você. É opcional, aliás, quais os cuidados então para evitar essas lesões? Além do alongamento, tem também alguma outra dica? Tem muito a questão postural. A questão postural, ela é excepcional na prática de exercício, né? Até a questão de você descer em casa, Hum, porque a gente não pode assim botar na questão de musculação em si, a gente tem que ter cuidado já dentro de casa. Quando você for agachar para pegar alguma coisa embaixo, quando você estiver varrendo lá debaixo da mesa, debaixo da cama, né? É, porque é muito involuntário essa é. questão de se agachar e não se curvar. Geralmente a gente se curva. Geralmente a gente se curva, aí passa aquele dia todo em fazendo aquelas coisas. Os próprios profissionais aí dos seus outros trabalhos, que às vezes trabalham muito sentado, às vezes também muito em pé. A gente tá aqui, ó, bem bonita, mas também Estamos. tem a questão de ficar todo tempo aqui, curvada, todo É, eu tempo. tô tentando amiga, ficar aqui com a coluna reta, ereta. A postura em si, no geral, ela facilita muito a sua vida se você tiver uma boa A postura. pessoa até cresce. A pessoa até cresce. Exatamente. Fica alongada, fica elegante. Elegante. Fica elegante e É fica esse muito nome aí. chique. Você tem que ter postura. Você tem postura, você tem um desempenho bom. A partir do momento que você tá lá, toda fina, chique. É. Porque assim ajuda, né? Porque ela facilita, ela livra uma hérnia de disco. Ai, Porque que hérnia de maravilha. disco hoje
ela ataca mesmo. E quando ela ataca, você fica sem andar. E a hernia disse que ela foi causada por postural e também por uma sobrecarga que teve de acordo com algum trabalho ou peso ou algo do tipo. Que aí tem que ter esse cuidado também de evitar pegar muito peso na academia, né? Para se Sem exagero, exibir. não tem essa. Vá no seu limite, porque não é quantidade, é intensidade. Constância. Não adianta você tá lá, botou 300 quilos se você não faz uma execução boa. Não adianta de jeito nenhum. Tá se amostrando e tá se desgastando. Porque a patela, que é a nossa bolachinha do joelho, ela não agradece. Ela se desgasta e depois que ela se desgasta, ela não volta mais. É. Dói. Ai, Jesus. Lígia Rise aqui junto conosco, falando sobre a profissão de educação física, também dando dicas aqui pra gente, né? Pra gente fazer aquele exercício físico. Afinal de contas, 2023 começou e aquelas promessas de ir para a academia ou de fazer exercício, não é exercício físico, tá? É atividade física. Fazer atividade física, treinos, né? Seja o que for, o nome que você der, para começar a fazer e fazer da forma correta. A gente está com a Lígia aqui falando sobre isso e ela também pode ser, aliás, e você também pode ser atendido por ela ou atendida por ela, tá? É o arroba Lígia Rízia. Isso. Lígia Risa já aparece Lígia lá. Rízia, pronto, só tem ela mesmo lá. A cacheada. A cacheada, adoro esses cachinhos. Lígia, muitas vezes a pessoa quer treinar todo dia, todo dia, todo dia, às vezes sábado e domingo também, né? Porque tem um certo objetivo e tal. E esquece do descanso para os músculos. Como é que funciona esse descanso nos nossos músculos e por que é tão importante descansar? Tem uma frase que diz assim: o músculo ele cresce no descanso. É tanto que tem gente dizendo assim, o músculo cresce no descanso, então não vou nem treinar, vou ficar só deitada. Mas ele vai crescer naquele descanso que você fez ele sofrer, posso assim dizer. Sim. E se você tem um objetivo que você vai treinar lá de domingo a domingo, não tem essa. Você vai ter que descansar, sim. Pronto. Aí, voltando pro lado feminino, tem toda aquela questão. Eu quero fazer perna todo dia. Não, Não, jamais você vai fazer perna todo dia. não tem como. Porque seu músculo, ele tá machucado hoje, segunda-feira. Aí agora, terça-feira, você vai pra parte superior, porque vai descansar. E já na quarta-feira, você não vai nem trabalhar a parte do quadríceps, por exemplo. Você vai lá pro posterior. O treino da segunda-feira você só vai fazer lá sexta-feira. Porque tem treinos isolados? Temos treinos isolados, mas sempre quando é a parte inferior, vai pegar um músculo ou outro. Aí por isso que vem a questão do descanso, porque as células elas precisam se recompor, elas precisam se regenerar. Aí como é que todo o tempo ela tá machucada que ela vai se desenvolver? É uma feridinha, tá ali. Você se feriu, aí ela sarou e ela vai cicatrizar. Se todo tempo você tá catucando ela, ela não vai sair do canto. Pelo contrário, ela vai se machucar cada vez mais e você vai só demora se mais. danificar e você não vai ter um desempenho bom. Então, descansem sim, porque seu músculo ele agradece. Ele vai crescer sim no descanso, de acordo com outras coisas também que se faz, né? A questão da suplementação, a própria creatina, né? Que o pessoal hoje toma bastante creatina. A creatina é um dos suplementos mais naturais hoje que tem. E ela também não é só para musculação, é um suplemento já diário, a questão da creatina, porque ela ajuda na fadiga muscular. A gente que tem uma rotina bem intensa, ela ajuda. Questão de memória, cabelo. Creatina ela é sensacional hoje. E também tem a questão da creatina também pura, né? Porque tem muitas coisas hoje que elas são bem adulteradas. Procure uma que tenha selinho, que seja indicado também, questão nutricional, né? Tudo vem a questão de um profissional. E por falar em profissional, a gente tem que lembrar que os anabolizantes são perigosérrimos. A gente, às vezes, fica olhando certos corpos e muitas vezes, assim, é inacreditável o que as pessoas fazem É. consigo. E eu acredito que você vai dizer aqui pra gente, né, uma coisa bem óbvia, mas que é necessário todas as vezes falar sobre isso. Anabolizante não, né? Você quer um resultado imediato, não tem um resultado imediato. Não Não existe. existe. Vai anabolizar, né? A pessoa chama de hormonização, né? Um nome bonito para um negócio que vai torar você lá na Sim, frente. dentro de 15 dias você tá lá estourado, os músculos estão lá super, hiper, mega amostra, mas tem todo uma questão de, como é que eu posso falar?
é, efeitos colaterais. Cai cabelo, o rosto, as costas enchem de espinhas, né? Tem a questão íntima também que dá uma mudada. Estresse, fica bipolar. Tem a questão de depressão. Tudo isso é a Deus me hormonização. livre. Mexe, mexe. E Tô é tipo fora. assim, você entrou, pra você sair é muito complicado. E você não vai. Suplemento é caro. Suplemento é muito caro. Isso O é a hospital é verdade. mais. O hospital é mais ainda. E um caixão também. É, verdade. É. E é uma coisa que você entra, assim, pra poder você sair. É quase um. Não entre. Melhor não entrar. Porque você não vai precisar de um profissional de educação física. Você vai precisar de um psiquiatra. A verdade é essa, porque sua cabeça nunca mais será a mesma. Deus me livre. Jesus. Vamos por partes, aí que fica bonita assim, tem resultado sim. Paciência, constância, faça uma alimentação boa e pratique atividade física que o resultado vem. Com certeza. E traz inúmeros benefícios. A gente não Inúmeros. vai nem conseguir dizer o tanto de benefício que tem na atividade física, né? De você aí se orientar e fazer as coisas no processo natural que deve ser do exercício físico com o seu corpo, com a sua mente. Bom, Lígia, a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu ainda tenho umas perguntas, porque a gente quer sempre saber mais sobre, né, como ficar com as coxas grossas, né? Como Definidas. definidas, é que a gente, né, colocar assim, tal, pá. Mas lembrar que cada pessoa tem um tempo, Tem. né, diferenciado de outras. Não é porque o treino da sua amiga ou do seu amigo funcionou com ele que vai funcionar com você, Jamais. né? E entre outras coisas. Então, como é que a gente faz para ter, né, essa orientação, né, na questão da atividade física? De início mesmo é procurar o profissional, né? Porque ele vai lhe fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação física. Nessa avaliação física, vai sim saber seu biotipo. Dependendo da avaliação física que ele vinha fazer, tem a questão do gasto calórico, medida, circunferência, peso, altura. E tudo isso é um texto que é somado, dividido, que a gente faz todo um cálculo, Sim, né? E sim. vai saber como é que a gente vai poder cuidar de você. Como é que você pode, como é que eu posso prescrever o seu treino, a sua atividade, como eu posso priorizar isso, né? Exatamente como você falou. Meu treino é meu treino, o seu treino é o seu treino. Tem muita aquela questão. Por que que ela faz isso e eu não faço? Porque aí é Sim, o treino dela, não sim, é seu sim, treino. sim. Tipo, eu não posso querer um treino de Graciane Barbosa, né? Jamais. Porque, primeiro, tem toda É, uma conjuntura que eu não tenho, né? Da questão de suplementação, de tudo mais, enfim, de todas as coisas que ela tem lá. Mas muitas pessoas devem chegar para você, eu quero esse corpo aqui. Quero não, mas ficar com é. esse corpo aqui. Até tal data eu quero desse jeito. Gente, peraí, porque não é um milagre, né? Porque, como eu falei, Às vezes até você olha para pessoas e diz assim, amiga, eu tô fazendo aqui atividade física, não milagres. Aqui não Porque sai eu milagre. digo logo, porque até questão cirúrgica, você tem todo um tratamento, você tem todo um Sim, repouso para poder sim. ficar chupadinha, né? E É, ainda mais uma coisa que você tem que fazer todo dia. Não, sim. tenha calma e respeite o processo. Respeite o processo porque não tem para onde correr. Vamos estudar o seu biotipo, vamos ver também o que você consegue, o que você não pode, porque Sim. tem aquela questão que tem Ah, questão de saúde, e as né? E as limitações. limitações. Tem exercícios que não lhe convêm, assim como tem outros que já você pode. Sim. Então, pronto, vamos estudar. Não é o treino da amiga e não é o treino da YouTube, é o seu treino. Muito bem. Tá aí, Lígia Rízia passando aqui pra gente real, né, na questão das atividades físicas que a gente precisa fazer de alguma De forma. alguma forma. Seja ela qual for, viu, gente? Não estamos falando de musculação. Estamos É, falando de tudo que tudo, englobe. tudo. Uma corrida, uma caminhada, uma esteira, uma dança, um funcional, tudo. O que vocês não podem ficar parado. É, Porque, assim, uma frase bem bacana é: não faça por ódio. Não mostre o seu corpo que você tem que fazer por obrigação. Ame seu corpo, é por isso que você faz por ele. muito bem. É, Olha, amar o nosso corpo é. faz toda a diferença em qualquer resultado que Qualquer a gente resultado. queira. Lígia, muito obrigada pela sua Eu que participação aqui agradeço. conosco. Eu sei que a gente teria até outros, né, outras pautas aqui para a gente conversar, mas aí a gente vai organizar com Vamos. Poliana. Poliana vai
trazer aqui as pautas pra gente. E fica à vontade para deixar o seu recado aqui para os nossos web espectadores. Muito obrigada pela oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui, porque esse programa, né, assim, é a clínica de bem-estar e saúde que promove, assim, no geral da mulher. E a mulher é isso, ela tem que se sentir aceita, né? Ela tem que se sentir valorizada consigo mesma. E tudo começa dentro de si. Sim. Depois que ela começa a se aceitar, vem toda aquela questão estética. E é onde entra a gente e os profissionais. Então não tenha medo de procurar um profissional, não tenha receio, seja lá ele qual for. Porque a partir do momento que você está cobertada, você está segura. E não tem medo, não tem para onde correr, porque ele sabe o que vai estar fazendo com você. Procure também referências, né? Sim. Eu estou aqui, você está me conhecendo aqui, nesse momento, mas procure também saber meu trabalho, os resultados, o que é que eu fiz, eu deixei de Pelo fazer. que eu vi, seus alunos são todos apaixonados por você. Ai, meus alunos são amor. Eu tenho muita sorte em relação aos meus alunos, né? Eles realmente me acolheram, eles me valorizam, porque a valorização, no geral, é muito difícil. E principalmente na minha área, né? Porque tem a questão do preconceito também. Um profissional da Sim. educação física mulher. Sim. Profissional da educação física mulher não é fácil, não. Oh, Ainda mais, ó, o meu biotipo. Meu biotipo é esse, não é uma mulher super, hiper, mega treinada bodybuilding. E o pessoal vê muito isso. Se você é super, tchá, então você é boa. Não, mas não é bem assim. Eu estudei, gente. Eu estudei, eu sou boa porque eu estudei. Não é por causa que eu tenho umas pernas muito grossas, não. Não é por causa disso. Então, pegue orientações do profissional, dos resultados e vá em frente. Aprenda a amar seu corpo, é por isso que você faz por ele. muito bem, tá? Então, Lígia Rizia conosco, ela que é profissional de educação física, personal trainer, e está super disponível para atender a gente, para a gente começar esse 2023, né? Até terminando de janeiro, mas aí sempre é tempo, né, Vamos já Lígia? fazer um desafio. Eita, menina, vamos fazer um desafio. Eu vou entrar nesse desafio, Pauliana. Poliana vai. Pauliana vai, eu vou também, Pauliana. Eu, você e Petrúquio. Pronto. Bota o Tiago também, viu? Tiago, Doutor Cássio também. Isso, Doutor Cássio dá pra fazer um Doutor reality Cássio. show, viu? Um reality. Dá Olha pra aí, fazer um Tiago. reality, olha aí. Tiago vai participar do reality como diretor de imagens e vai participar como participante também. Né, Vai ser, Tiago? vai Tiago ser pressão, é viu? pressão. O Lígia não botou. Com o Lígia tem boquinha, Quero nem tô não. nem vendo, só boto pra fazer. Muito bem, meu povo, vamos encerrando aqui o nosso Abela Cast de hoje e aguardando você para a próxima semana para a gente conversar mais sobre saúde aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreve, não esqueça, aproveita, comenta, curte, compartilha e também lá no Instagram, @abelaclínica. Até a próxima.